O reflexo de sucção, ele é um reflexo vital de sobrevivência do bebê, né? Tanto para o seu crescimento quanto para o seu desenvolvimento psíquico. Então, é um reflexo que já vem desde a barriga da mãe e é um reflexo que acontece até 2 anos de vida do bebê, que é muito intenso, né? Quando o bebê suga o peito da mãe, ele libera um hormônio que chama endorfina. Esse hormônio é um hormônio que é modulador de dor e um hormônio que traz uma sensação de bem-estar e de prazer para o bebê. Além de ser um ato de nutrição, é um ato de bem-estar mesmo. Essa sucção não nutritiva da chupeta, do dedo, que é o nosso foco, ela também pode ter esses benefícios relacionados com a sensação de bem-estar? Sim, a chupeta ela é um artifício, né, que foi aí que surgiu para substituir o peito, né? Não é o que as pessoas falam, né, que tá chupetando o peito, não é? A gente que inventou a chupeta para substituir o seio, né? Então a criança que suga a chupeta, ela não está se nutrindo, mas ela de alguma forma ela está ali se acalmando e tendo ali um bem-estar. E o dedo? O dedo também. O dedo é o mesmo mecanismo da chupeta de compensação, de bem-estar e de prazer e do bebê ficar calmo. A chupeta ou o dedo, assim, são condenados pelos pediatras? Tá. A Sociedade de Pediatria, ela recomenda que os pediatras, eles falem para os pais de uma forma clara quais os benefícios e os malefícios da chupeta. Tudo isso baseado em evidências, né? Então, junto com os pais, dependendo de cada situação, esses pais vão decidir junto com o pediatra dar ou não esse instrumento para a criança, para o bebê. Quais são os malefícios da chupeta? Tá? A chupeta, ela pode causar um desmame precoce, né? A criança que suga a chupeta, ela usa uma musculatura diferente do que ela suga o seio. Então, ela pode começar com uma confusão, que a gente chama de confusão de bico. Então, ela começa a brigar com o seio, ela começa até uma pega errada, começa a sugar mais a chupeta e nisso a mãe começa a diminuição da produção de leite. Isso pode levar a um desmame precoce. Quais outros malefícios, né? Porque assim, além do desmame precoce, a chupeta também pode prejudicar o bebê de alguma outra forma? Sim, ele prejudica a respiração, então geralmente são crianças ou bebês que são respiradores bucais, favorece a infecções de otites de repetição, rinites, são bebês que têm às vezes, alguma alteração de fala, de linguagem e de arcada dentária. Então pode realmente fazer Pode. aquele dente para frente. Isso, sim, sim. Uhum. Se os pais, né, você falou, a Sociedade de Pediatria recomenda que os pais e os pediatras conversem para chegar num consenso. Sim. Se esse entendimento for de realmente introduzir a chupeta, qual que seria o melhor momento? Tá. A sociedade orienta que a chupeta seja introduzida após a amamentação estar estabelecida. Isso geralmente acontece com 4 semanas. Então essa amamentação tem que estar indo muito bem, o bebê tem que estar ganhando peso, daí o risco é menor do desmame. E sempre com a mentalidade de tirar até 1 ano, né? Ter essa consciência de tirar até 1 ano e usar em momentos pontuais. Ou quando a criança está muito estressada, momentos de situações em que foge do controle dos pais, entendeu? Então, momentos pontuais. Abreviar o uso, né? Não dá o tempo todo, Não dá o tempo. liberar. A criança tá bem, a criança tá brincando, não deixar a chupeta pendurada. Então, assim, só quando realmente precisar, momentos pontuais de situações em que foge do controle. Uhum. Agora, você falou que qual que é a recomendação de uso? Você já citou aí que até 1 ano, né? Mas assim, por que isso e como fazer isso, né? Tá. Quando a gente tenta tirar essa chupeta antes de 1 ano, até 1 ano, o bebê ainda não consegue ter entendimento dessa situação. Então, a gente tenta
criar o conforto da chupeta com outros instrumentos. Então, colocar o bebê no colo, fazer um cafuné, ou inventar uma música para tal situação em que o bebê está mais estressado. Então, tentar medidas de conforto de outra forma, né? Quando a criança tem mais de 2 anos, talvez ela tenha um entendimento melhor dessa situação. Então, conversar com ela mesmo, falar que a chupeta não faz bem e começar devagarzinho tirando, não de uma maneira brusca, mas de uma maneira tranquila, em que você respeite o tempo dessa criança, mas que crie limites do uso. Então, não vai sair com a chupeta, só vai usar a chupeta na hora de dormir. Quando for dormir, a criança estiver dormindo mais pesado, tirar a chupeta, não deixar a criança dormindo a noite inteira com a chupeta na boca. E conversar com ela e aos pouquinhos ir limitando esse uso. Para as famílias que optam por não dar a chupeta, muitas vezes acontece, principalmente as avós, né? Elas veem o bebê com o dedo na boca e falam, dá logo a chupeta, porque antes a chupeta do que o dedo. O que você diria sobre essa situação? Não tem problema nenhum você deixar a criança chupar o dedo e colocar a mão na boca, né? Isso é uma fase da criança que ela vai passar, é a famosa fase oral. Ela vai colocar a mão na boca, ela vai descobrir o pé, ela vai pegar os objetos. Isso é uma fase da criança que a gente tem que respeitar e tem que deixar, não tem problema nenhum. Aos poucos, a criança, ela vai deixando essa questão de colocar as mãos na boca e vai criando outros artifícios e outros desenvolvimentos, e isso vai deixando de ser tão interessante. Então, é uma coisa que vai sendo natural, né? Uhum. Então, mas qual que é essa fase? Porque quando a gente fala criança, tem, né, é um espectro enorme, assim. Quando que não é preocupante o chupar dedo e quando que se torna preocupante? Até 1 ano, a criança chupar dedo, a gente pode esperar, porque isso é natural, né? A fase oral é muito ainda intensa. Depois de 1 ano, a gente pode começar a observar algumas situações em que a criança coloca esse dedo na boca, em que causa ansiedade ou que causa algum desconforto. Então, criar estratégias para isso não ser tão intenso. Então, dar alguma atividade manual para ela, ou distrair com alguma música. Então, tirar o foco dessa situação. Né? Às vezes é uma criança ansiosa, que você precisa descobrir o que está acontecendo com ela e por que ela está colocando esse dedo na boca, né? Alguma outra situação, não é o dedo em si. Então, às vezes você não... O dedo em si vai ser... Você tirar o dedo da boca vai ser uma consequência de uma outra coisa que ela tem. Chupeta ou dedo? O que é pior? Eu acho que não tem o que é pior. Eu acho que cada situação é uma situação e eu acho que cada situação é uma situação. Eu acho que chupar o dedo faz parte, às vezes, do desenvolvimento de algumas crianças, que isso traz um alívio, traz um acalento para elas, né? É só você ter consciência, eu acho, e conhecimento de até quando você pode ir com isso, sabe? De quanto que não vai trazer malefícios para o seu bebê, para sua criança. Acho que não... E o que você diria, assim, só para finalizar, porque muitas mães dão a chupeta, outras não dão, mas sempre tem uma culpa ali de eu não dei a chupeta, por isso que meu bebê não está dormindo bem, não está relaxando, todo mundo fala para eu dar, mas eu não quis dar. Aí outras que dão a chupeta e falam, eu dei, agora ele só quer chupeta, só dorme com chupeta, não estou conseguindo tirar. Assim, o que você diria, uma palavra de auxílio, de apoio, de empatia para as mães? Eu acho que a gente tem que ter empatia com essas mães. Eu acho que a gente não pode julgar e apontar o dedo. A gente tem que... a gente não sabe o que está se passando com essa mãe, qual que é a dificuldade que ela tem. Então, a gente não julgar, eu acho que a gente tem que acolher e ter empatia. É óbvio, sempre conversando, falando dos benefícios, dos malefícios, mas acolhendo essa mulher.